No começo dos anos 2000, o cinema recebia uma produção histórica e o começo de uma grande e bagunçada franquia. Daqui pra frente, o cinema de super-heróis mudava e atores se imortalizavam em seus papéis. Nesse vídeo, vamos ver curiosidades e bastidores, detalhes de figurinos e easter eggs espalhados pela tela de uma trilogia marcante do cinema, a trilogia original dos X-Men. Antes das filmagens do primeiro filme, o elenco já estava praticamente pronto, porém faltava uma peça fundamental, talvez seu mutante mais famoso, o Wolverine. A Fox queria Mel Gibson no papel, mas o mesmo recusou por ter outros planos para a carreira. Então, o plano principal se tornou Russell Crowe. Apesar de até ter uma conversa com o diretor Bryan Singer, ele também recusou. E o filme começava a ficar cada vez mais perto de sua gravação e deixavam todos da produção desesperados. Viggo Mortensen e Dougray Scott foram os que mais chegaram perto de serem escolhidos. Dougray chegou a aceitar, mas abandonou por se comprometer com Missão Impossível 2. Até que o diretor Bryan Singer recebeu uma ligação de Russell Crowe. Ao acharem que ele teria voltado atrás e teria aceitado o papel, na verdade ele ligou para indicar um ator. O jovem Hugh Jackman, que estava fazendo um filme musical chamado Oklahoma. Hugh era cantor e ator e se apresentava na Broadway. First of all, it says that Russell Crowe was the original. They wanted him to be Wolverine. Is that true? Absolutely. And Russell Crowe called you and said, "Hey, you ought to go in on this part." He didn't call me. He called Bryan Singer, the director. He said, "Look, I don't want to do it, but you should look at this guy." Em seu primeiro teste, Hugh impressionou, mas o curioso é que ele não fazia ideia do que estava fazendo, já que não conhecia os X-Men e muito menos o Wolverine. Hugh é australiano e lá o grupo não era tão conhecido. E segundo o próprio, ele não tinha muito interesse nesse tipo de coisa. Então ele confundiu o Wolverine com o Wolf, um lobo, já que ele não sabia que o animal Wolverine de fato existia. Plus, you knew nothing about Wolverine. You thought it was about wolves. You thought you were playing a wolf. I didn't even know. I'd never heard of X-Men. I didn't know there was an animal called a Wolverine. I thought it was like one of those Shazam. It's a made-up like comic book animal or something. And I came to set after studying wolves, and I had this whole physicality. Yeah. And I was doing like a rehearsal, and the director goes, "What are you doing with your body, man?" And I said, "Oh, I was just thinking the wolves, the way they're always smelling and they're looking down because they're actually smelling the ground." And he goes, "Wolves? You're a Wolverine?" I said, "Well, there's no such thing." And he goes, "Yeah, there is. Go to the zoo down the road, man. There's 4 of them down there." Hugh Jackman foi escolhido para o papel e os fãs ficaram extremamente frustrados, pois era um cantor bonitão e alto demais para o papel. E assim como trocentas vezes na história, a boca dos fãs foi calada logo na primeira cena em que Hugh Jackman aparece como Logan. Eternizado no papel, o ator teve pouquíssimo tempo para se preparar. Apesar da gente sempre lembrar dele com um corpo musculoso, no primeiro filme da franquia ele não tinha tantos músculos assim, já que foi o último a chegar nas gravações. Hugh fazia flexões antes de gravar, além de tomar um banho geladíssimo no frio de manhã cedo, para ficar puto de raiva e entrar no personagem. Ele fez isso até em Logan. Outra atriz que estava caindo na graça do público era a Halle Berry, que não era tão famosa na época. Então, se vocês perceberem, ela tem pouquíssimas cenas de relevância, além da sua personagem Ororo, a Tempestade, ter um sotaque e usar roupas de cultura africana, assim como nos quadrinhos. Isso, tô falando no primeiro filme. Ela foi extremamente criticada de forma racista e desproporcional. Acontece que no segundo filme a personagem muda totalmente, tem mais relevância, usa roupas da moda da época e tá sem o sotaque. Tá, mas por que isso aconteceu? Acontece que Halle Berry ganhou o Oscar em 2002, um ano antes da estreia do segundo filme, calando mais uma vez a boca dos críticos, que zoaram lá o sotaque dela.
Para o papel de Tempestade, Halle Berry disputou com Angela Bassett, que hoje faz a mãe do T'Challa em Pantera Negra, que já foi marido da Tempestade nos quadrinhos a propósito. Já para o papel de Vampira, Anna Paquin ganhou o papel disputando com Natalie Portman, a Jane Foster dos filmes do Thor. E para o papel de Jean Grey, Famke Janssen disputou com Lucy Lawless. Para o papel do Groxo foi escolhido Ray Park, ator e dublê que estava em alta nos cinemas, já que ele tinha dado vida ao vilão Darth Maul em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. No filme, Groxo faz até uma referência ao sabre de luz de duas pontas, sabre que ficou eternizado por Darth Maul. Para o Dente de Sabres foi escolhido o ex-lutador da WWE, Tyler Mane. Ele na verdade seria apenas o dublê, mas seu porte físico chamou tanta atenção que ele acabou ganhando papel de fato. Como ele nunca tinha atuado, percebe-se que os Dentes de Sabres quase não tem fala no filme inteiro. Kevin Feige, hoje presidente da Marvel Studios, na época era produtor do filme, e foi graças a ele que o filme era bem fiel de certo modo aos quadrinhos. Kevin Feige foi responsável por brigar para que o Wolverine tivesse os cabelos pontudos e os X-Men de fato tivessem uniformes. Tudo bem que ele não conseguiu os uniformes coloridos que ele queria dos quadrinhos, mas a ideia inicial era que eles fossem lutar com roupas normais, para ser mais realista de certa forma. Além disso, Feige foi responsável por ajudar Hugh Jackman escondido a interpretar o Wolverine. Como eu disse antes, Jackman não fazia ideia do que estava fazendo e Feige era uma espécie de consultor mutante no set. Ele era o expert em poderes e personalidades dos personagens. Porém, o diretor Bryan Singer não queria que os atores lessem quadrinhos, pois poderiam não levar os personagens a sério. Ele queria um filme mais realista. Acontece que Hugh Jackman ia escondido ao escritório de Feige, onde passava horas lendo os quadrinhos que ele fornecia. Foi graças a isso que Jackman improvisou uma fala no filme, usando a expressão bub, que em português é traduzido para meu chapa, que Wolverine sempre fala nos quadrinhos. Essa fala não estava no script. Feige também queria uma aparição do Wolverine em Homem-Aranha, de 2002, filme em que ele trabalhou também. Porém, o figurino do Wolverine ficou preso na alfândega de uma cidade distante das gravações, levando esse plano por água abaixo. Desde sempre, o cara queria fazer o universo compartilhado. No final, o Homem-Aranha e os X-Men se encontram em uma brincadeira de um membro de equipe, e Hugh Jackman e Kevin Feige são grandes amigos até hoje. Como eu disse, no filme dos X-Men não tem seus trajes coloridos, porém eles têm um marcante uniforme de couro que, apesar de serem todos parecidos, não são iguais. No primeiro filme, por exemplo, Wolverine tem um traje preto, mas com detalhes laranja para lembrar as cores clássicas dos quadrinhos, além de ter duas pontas na parte da costela e ter luvas por cima da manga. No segundo e terceiro filme, o laranja foi alterado para amarelo, um X enorme foi adicionado no peito e agora tem 3 pontas nas laterais do dorso, 2 pontas nos ombros, lembrando sua versão dos quadrinhos. Agora a luva do traje fica por baixo da manga. Já Ciclope tem um traje com detalhes em amarelo e azul, cor do seu traje nos quadrinhos, um pequeno X no peito e um visor que cobre suas orelhas. Já no segundo e terceiro filme ele tem um traje totalmente preto, mas com um X maior no peito. Além do seu visor agora não cobrir as orelhas, ser uma espécie de óculos. Ele também aparece usando o traje em imagens promocionais do terceiro filme, porém ele nunca usa ele no filme. No jogo canônico, que se passa entre o segundo e o terceiro filme, chamado X-Men The Official Game, Ciclope aparece usando um traje com um X azul no peito. No cinto ele aparece com um X com uma fonte diferente e numa cor meio prateada, meio prata. No final do game, inclusive, em uma cutscene, Ciclope aparece com um uniforme igual ao do Homem de Gelo, um uniforme que a gente nunca viu ele usar. Em vídeo de testes de figurinos, vemos o Ciclope com uma jaqueta com um X enorme nas costas e um óculos normal, mostrando que eles iam ter visuais mais urbanos, mais de civil, assim, sem ser realmente um uniforme de combate, coisa que foi alterada graças ao Kevin Feige. Esse uniforme aí foi rejeitado. Já Jean Grey usa um traje com detalhes verdes e no segundo filme é substituído por um traje com detalhes vermelhos, quase rosa. Ela aparece brevemente com ele no terceiro filme, até se tornar a Fênix e usar aquele traje lá cheio de pano, vermelho, etc. Tempestade foi a que menos teve alteração, já que ela usou o mesmo traje nos 3 filmes, só alterando o penteado. O traje é igual a Jean Grey, a versão feminina do traje,
porém com detalhes prateados e uma capa da mesma cor. No terceiro filme, ela chega a usar um traje azulado com um X no cinto e alguns zippers assim na parte do peitoral. A fonte no cinto é diferente, é a fonte oficial do logotipo dos X-Men. Apesar de não usar traje no primeiro filme, a vampira teve uma action figure do primeiro filme onde ela aparece com um traje com detalhes rosas. Já no segundo, ela aparece em artes promocionais com um traje com detalhes verdes. Ela usa esse no começo do terceiro filme e no final do segundo filme. Aliás, a personagem vampira não é tão aproveitada nos filmes assim na parte de combate, uma pena. No primeiro filme, Bob é apenas um estudante da escola, porém no segundo passa a ser um X-Men e usa um traje diferente dos demais, com 2X no peito e detalhes na cor azul claro. Ele aparece usando esse traje no jogo canônico que eu falei, porém no jogo os 2X que ficam no peito dele são totalmente azuis, não contornados em azul como eu falei antes. O que deixa tudo confuso é que ele aparece com o traje tradicional com X no peito nas artes promocionais do segundo filme, que é o mesmo que ele aparece com esse traje com 2X no peito. Traje que ele só usou no terceiro filme, porém com detalhes cinzas. Colossus foi uma participação especial no segundo filme, não tem traje. Porém, no jogo canônico que eu citei, ele usa uma calça com detalhes vermelhos, uma calça preta com detalhes vermelhos. Já no terceiro, ele usa uma versão do uniforme normal, com X no peito e tal, como todos os personagens masculinos, porém sem manga, e os detalhes do uniforme são prateados. Kitty Pryde só foi importante de fato no terceiro filme. Depois falarei mais sobre ela, mas no filme ela usa um traje com detalhes rosas. O Anjo é um caso à parte, ele foi divulgado como peça fundamental do terceiro filme. Aparece com traje tradicional com detalhes em azul nas imagens promocionais. Em uma foto ele aparece com os X-Men pronto para a batalha. Porém no filme ele nunca usa o traje e muito menos vai para a batalha. Ele nem é tão fundamental assim, só está jogado lá no filme voando para cima e para baixo. Vai entender, né? Noturno só apareceu no segundo filme e foi introduzido numa cena fantástica de abertura. O ator Alan Cumming levava de 8 a 10 horas para ficar pronto como Noturno. Ele tinha cicatrizes em relevo na pele, que era toda azul, um tom totalmente escuro. Além de usar luva e uma bota para fazer as mãos e os pés do Noturno. Além de uma cauda flexível presa na calça. O ator também usava uma dentadura com dentes pontiagudos e uma lente amarela de contato. Noturno não usa nenhum traje no filme, porém no game ele aparece usando um traje exclusivo para ele, com sobretudo detalhes brancos e vermelhos. No jogo é explicado que o Noturno não gosta de lutar, e isso explica ele não fazer parte do grupo no terceiro filme. Mas a grande verdade é que Alan Cumming odiou a experiência de maquiagem, por isso não voltou a fazer o personagem. Já que estamos falando de maquiagem e próteses, vamos falar do Fera. Kelsey Grammer, que foi uma escolha controversa para o papel, já que é um comediante, calou a boca de todo mundo e ficou perfeito no papel. Ele usava prótese praticamente no corpo todo. O rosto dele era totalmente coberto por prótese, seja ela pelos ou a prótese dentária. Mesmo usando terno, ele estava com enchimento por baixo para deixar a aparência do Fera animalesca. Além de usar um traje diferente dos demais e dizer no filme que o traje está pequeno, por isso ele não fecha mais. O traje tem mangas curtas e detalhes em amarelo. No segundo filme ele aparece com aparência inumana em uma TV, interpretado pelo ator Steven Bassick, dando a entender que a mutação evoluiu assim como nos quadrinhos. Explica o traje não caber mais no caso. Kelsey Grammer sonha em voltar ao papel do Fera até hoje. Já que estamos falando de pessoas com pele azul, vamos falar de Mística. A atriz e modelo Rebecca Romijn levava 9 horas para ficar pronta. Ela tinha 110 próteses e cobria 60% do seu corpo. Ela não podia passar cremes, beber vinho e nem voar antes de gravar, pois alterava a química da pele e as próteses poderiam soltar. Por conta do frio congelante sofrido pela atriz, que estava praticamente nua em ambientes gelados, no segundo e no terceiro filme ela passou a usar uma roupa com próteses, o que diminuiu o tempo para 5 horas de preparação. Outra mudança foram os olhos. No primeiro filme a atriz usava lentes, porém graças a um incidente com o ator que eu vou contar já já, nos filmes seguintes seu olho foi modificado digitalmente. Bom, o incidente ocorreu com dentes de sabre. Tyler Mane, que tinha que usar prótese de sobrancelha, unhas, dentes, cabelo e até barba, além de usar uma lente preta no olho que cobriu o olho dele praticamente todo. O que aconteceu foi que o ator só podia usar essa lente por poucas horas, pois seu olho secava. Porém um dia ele ficou mais de 4 horas com a lente. Resultado, o ator ficou cego por um dia. Que doideira!
Para o grosso, eles testaram uma pele amarela e um tom de verde mais escuro. Porém, no final optaram por uma cor difícil de identificar, já que misturaram várias. Além de uma lente de contato, dentaduras com dentes cerrados e caroços pelo corpo. Já Magneto usou o mesmo traje nos 3 filmes. Traje pretos com detalhes em vermelhos quase vinho, capa jogada no ombro e um capacete de cor vinho. Bom, os trajes não foram os maiores problemas dessa trilogia, mas eles deixaram a desejar. Tanto que eles eram horríveis de usar em cenas de ação, e os atores tinham dificuldades em gravar várias cenas com eles. As long as we look good, that's the main thing. X-Men, that's all I'm here for. O logo da 20th Century Fox sempre deixa o X mais aceso no final, quando é um filme dos X-Men. Na introdução de Magneto e Xavier, vemos 2 lados da mesma moeda representadas na iluminação da cena. Xavier, na luz, defende que os mutantes vivam em paz com os humanos, já Magneto, no escuro, deseja que os humanos sofram tudo o que os mutantes sofreram. 2 formas diferentes de querer a mesma coisa, a liberdade mutante. Durante a franquia, tivemos várias participações especiais de outros mutantes. Podemos notar ali a Jubileu, a Siren e a Dani Moonstar, a Miragem. Além delas, Kitty Pryde esteve nos 3 filmes da franquia, feito por 3 pessoas diferentes. No primeiro filme foi interpretada pela atriz Sumela Kai, no segundo por Kate Stewart. Já no terceiro, onde tem mais relevância, foi feito por Elliot Page. Outro personagem que teve ator alterado foi Pyro, que apareceu no primeiro filme interpretado por Alexander Burton. Nos filmes seguintes teve um papel relevante, foi substituído por Aaron Stanford. Xavier e Magneto representam sua amizade, entre aspas, jogando uma bela partida de xadrez. Porém, na vida real, os atores não faziam ideia de como jogar. Então, levaram um jogador profissional e eles ensaiaram ali uma jogada para gravar a cena. O caminhoneiro que dá carona para a vampira no começo do filme é George Buza, o dublador do Fera no clássico desenho dos anos 90. Bryan Singer sempre quis usar o Fera nos filmes, porém por conta do orçamento, o papel de doutor e diplomata do grupo dos X-Men acabou ficando com Jean Grey. Quando Logan invade a aula de Xavier, ele está dando aula sobre refração da luz, que no final é usado por Jean e Ciclope na batalha. Para comemorar seu último dia de gravação, a atriz Rebecca Romijn, que faz a Mística, levou uma garrafa de tequila para comemorar com o elenco. Porém, no mesmo dia teve que regravar uma cena de luta com o Wolverine e acabou vomitando no Hugh Jackman, coitado. A coisa não foi boa para os diretores da franquia. Bryan Singer dirigiu os 2 primeiros e deixou o terceiro para dirigir Superman: O Retorno. Então, Brett Ratner assumiu a direção. E o que os dois têm em comum, ambos são acusados de assédio e estão por baixo hoje em dia. Em uma cena lá no trem, quando o Wolverine vai resgatar a vampira, é possível ver parafusos na garra do Wolverine enquanto o Magneto entorta elas. Josh Holloway faria o Gambit no terceiro filme, mas desistiu de última hora. O personagem foi removido do roteiro. Na versão do terceiro filme de Bryan Singer, antes de ser substituído, Magneto morreria para a Fênix, ela seria totalmente diferente. Aqui temos imagens conceituais do estrago que a Fênix faria. Ela seria a vilã principal do filme e não dividiria o protagonismo ali com o Magneto em termos de ser vilão. Seria a Fênix contra todos os mutantes, incluindo a Irmandade do Magneto. O Fanático foi interpretado por Vinnie Jones, que é ex-jogador de futebol e já foi capitão da seleção galesa. Por isso o Fanático sai dando cabeçada na parede com movimentos de cabeceio do futebol. Quando a Mística tá lá fuçando os computadores da Lady Deathstrike, temos várias referências a personagens dos quadrinhos de X-Men. Alguns deles são Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm, Míssil e Scalpo, Samurai de Prata, que é o Harada, Gambit, que é o Remy LeBeau, Archie, que é o Maddox, Homem Múltiplo, que é o Madrox, que a gente veria no terceiro filme, Karma, Mercúrio Feiticeiro Escarlate, que está representado ali no Maximoff, Proteus e por fim, Mirage, que a gente viu rapidamente no primeiro filme. Depois desses 3 filmes, a franquia passou por um certo reboot, se é que podemos dizer isso, já que o elenco original volta em Dias de um Futuro Esquecido. Aliás, eu tenho planos de fazer um vídeo só sobre X-Men Dias de um Futuro Esquecido, mas isso depende de vocês.
Deixa aí nos comentários se vocês querem. Mas a verdade é que o primeiro X-Men, de 2000, mudou a história dos filmes de heróis. Ele, junto com o Homem-Aranha do Sam Raimi e o Batman do Tim Burton, trouxeram uma nova roupagem e mostraram que os super-heróis poderiam ser levados a sério. E os filmes poderiam ser cada vez mais grandiosos. Então fica aqui essa pequena homenagem a uma franquia que, mesmo bagunçada, mesmo com falta de capricho, ainda conseguiu ser marcante. O vídeo fica por aqui, obrigado por ter assistido até o final e não se esqueça de curtir o vídeo para me ajudar, comentar porque ajuda muito. E se você quer mais vídeo desse tipo, esses vídeos que dão mais trabalho, compartilha pra galera que eu vou ficar mais empolgado para fazer mais. Quanto mais vocês interagirem, comentando, curtindo, se inscrevendo, compartilhando o canal, mais vídeos desse tipo podem sair, porque aí vocês vão estar dando um gás a mais para eu poder tomar meu tempo assim pesquisando coisa. E o vídeo fica por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!